Exército Alemão na Segunda Guerra Mundial. Wehrmacht. Lembrando, são estimativas. A Wehrmacht possuía aproximadamente 2.741.000 homens, tendo 996.000 reservistas, tendo um total de 3.737.000 homens, com 400.000 homens destinados à Força Aérea, 50.000 à Marinha e 30.000 soldados da Waffen-SS. Sendo a organização um regimento de infantaria tendo 3.000 homens, um regimento blindado, 150 a 200 tanques, com esses equipamentos aqui de auxílio para um regimento de infantaria, tendo uma divisão de infantaria aproximadamente de 18.000 homens e uma divisão blindada, 560 tanques e 11.800 homens auxiliares. Uma divisão motorizada possuindo 16.500 homens totais, sempre acompanhada por 3 regimentos de infantaria, e uma divisão de montanha possui aproximadamente 13.000 homens. Força terrestre. Em veículos de combates blindados, a Wehrmacht possuía 1.445 unidades do Panzer I, 1.223 unidades do Panzer II, sendo 3 equipadas com lança-chamas, 98 unidades do Panzer III e 211 unidades do Panzer IV. 5 unidades da arma de assalto Stug 3, 219 unidades do Panzer 35 e 59 unidades do Panzer 38, sendo um total de 3.478 unidades. Veículos blindados de HS sendo 1.271, 3 veículos por divisão de infantaria, 30 veículos por divisão motorizada e 100 veículos por divisão blindada, além de 100 veículos por divisão leve alemã, tendo aproximadamente 17.000 Sidekirs, sendo 200 Sidekirs por divisão de infantaria, sendo 600 Sidekirs por divisão motorizada, 700 por divisão blindada e 600 por divisão leve, com todas as forças armadas tendo 55.700 unidades de caminhões, principalmente da Open Blitz, sendo 500 caminhões por divisão de infantaria, 600 caminhões por divisão blindada e 1.700 caminhões por divisão motorizada, com as forças armadas tendo um total de 55.250 unidades de bicicleta, sendo 450 bicicletas por divisão de infantaria, 1.300 bicicletas por divisão motorizada, 1.300 bicicletas por divisão blindada e 1.100 bicicletas por divisão leve, com um total de tanques do exército sendo 3.478 unidades, sendo 561 tanques por divisão blindada e 168 tanques por divisão leve alemã, com as forças armadas tendo 7.226 peças de artilharia, sendo 72 peças por divisão de infantaria, 118 peças por divisão motorizada, 50 peças por divisão blindada e 60 peças por divisão leve. A Luftwaffe, ao estopim da guerra em setembro de 1939, entrou na Segunda Guerra Mundial com uma força de quase 4.200 aviões na linha de frente. Um esquadrão tinha uma força aérea de 9 a 12 aeronaves. Um grupo era composto por 3 Staffeln, ou 3 esquadrões, tendo em média 30 aeronaves ao todo, com esse sendo o menu de equipamento da Luftwaffe. Em resumo, tendo 3.960 aeronaves operacionais, 1.403 gerais, 1.176 bombardeiros, 1.179 caças e 335 bombardeiros de mergulho. A Kriegsmarine possuía ao início da guerra este menu, tendo 2 couraçados, com 11 em construção, 2 couraçados velhos, 3 classe Deutschland, 0 porta-aviões, porém com 2 em construção, 2 cruzadores pesados, porém com 3 em construção, 6 cruzadores leves, com 6 em construção, 22 unidades de destroyers, com 12 em construção, 20 torpedeiros, com 13 em construção, 62 unidades de submarinos, com 50 em construção, e aproximadamente 400 navios mercantes, com 3/4 deles estando operante ao redor do mundo ao estopim da guerra. Divisões de infantaria. As divisões de infantaria eram montadas em ondas, e as divisões variavam em tamanho, organização e equipamento, dependendo da disponibilidade de homens e material e de seu uso pretendido no campo. Uma divisão de infantaria normalmente consistia de 3 regimentos de infantaria e um regimento de artilharia, bem como unidades de divisão de apoio, como o antitanque, companhias de sinal, reconhecimento,
serviços de ambulância, suprimentos, batalhão de engenheiros e um batalhão de substituição de campo. Diferente dos outros exércitos, os batalhões de engenheiros e o reconhecimento também eram unidades de combate, muitas vezes liderando os ataques com lança-chamas e armas antitanque. Na Wehrmacht, a Abteilung era uma formação de força variável, e um lugar poderia variar entre um regimento, uma bateria ou um esquadrão. Aqui podemos observar uma típica infantaria alemã, bem equipada no início da guerra, com o sargento carregando uma submetralhadora PM-28 e os demais soldados uma Kar-98, com os soldados tendo sacos cheios de granadas de mão sobre os ombros. Outra característica do exército alemão era a descentralização de armas pesadas dentro da divisão, de modo que cada regimento tinha suas próprias companhias de armas antitanque de infantaria. Isso significava que um regimento de infantaria tinha sua própria sede com uma companhia pessoal e um pelotão de mensageiros, bicicletas e engenheiros, podendo atuar de uma maneira muito mais livre e independente no campo de batalha. O que deu uma grande vantagem às forças armadas alemãs no início da guerra e ao seu longo foi a descentralização de seu exército. Divisões de infantaria motorizadas. As divisões de infantaria motorizadas deveriam acompanhar o ritmo das divisões de tanques, rápido avanço e, portanto, estavam completamente equipadas com veículos motorizados. Durante a campanha da Polônia, haviam apenas 4 divisões de infantaria motorizada, cada uma consistindo de 3 regimentos de infantaria e um regimento de artilharia motorizada. Após a campanha, seu número foi expandido para mais regimentos, com adicionais de tanques. Divisões blindadas. A divisão Panzer durante as campanhas da Polônia e Ocidental eram menos influentes inicialmente, com sua organização no papel resultando em um total de 561 tanques por divisão, com as divisões sendo equipadas com uma combinação de tanques leves Panzer I e Panzer II, armados apenas com metralhadoras ou um canhão rápido de 2 cm, Panzer 35 e Panzer 38 de variação tcheca, e alguns modernos tanques médios Panzer III e Panzer IV. Aqui podemos observar um típico Panzer IV do início da guerra, com uma arma de cano curto. Cada uma das divisões de tanques tinha 2 regimentos de infantaria totalmente motorizados, que seriam renomeados para Panzer Grenadiers no ano de 1942. O batalhão de reconhecimento dentro da divisão era equipado com veículos blindados de reconhecimento e motocicletas, e a divisão também tinha seu próprio batalhão motorizado para sinais e comunicações. O sucesso das formações de tanques alemãs na Blitzkrieg não se deveu à qualidade de seus tanques, que em alguns aspectos foram extremamente inferiores aos de seus adversários, mas sim em sua superioridade organizacional e tática. Isso possibilitou que as divisões Panzers fossem a lâmina afiada do exército alemão. Divisões leves. As divisões ligeiras, originalmente criadas em 1937, eram formações de cavalaria motorizada que variavam a sua organização, porém, como regra, elas tinham pelo menos 2 batalhões de tanques leves, 1 ou 2 regimentos de infantaria montada, um regimento de artilharia motorizada com 24 canhões de 105 mm, um batalhão antitanque com 36 unidades da PaK-36 e 12 Flex 38 de 20 mm, além de um batalhão de reconhecimento motorizado e um regimento de reconhecimento com carros blindados. Ao início da guerra, eles não estavam suficientemente armados e blindados, porém após a campanha da Polônia, eles foram atualizados para divisões de tanques, e ao início de 1940, várias divisões de infantaria foram transformadas em divisões leves. Divisões de montanha. As 3 divisões de montanha do exército foram organizadas de forma semelhante. Embora sua organização no campo variasse de acordo com as circunstâncias, as divisões de montanha tinham uma grande quota de equipamento leve e fácil de manusear. O regimento de artilharia tinha apenas 2 seções de canhões leves de 7,5 mm cada, uma seção de 8 canhões de 10 cm e uma seção de 8 canhões com 15 cm. Os antitanques consistiam em 24 unidades do PaK-36 e eram complementados por 2 unidades antitanques, cada uma equipadas com 9 unidades de 4,7 cm do PaK, variedade tcheca. Nas montanhas ou em áreas acidentadas, as divisões de montanha provaram ser bem-sucedidas. Sua estrutura flexível, que era baseada em batalhões e não em regimentos, bem como seu treinamento de primeira classe, os tornaram extremamente poderosos, com eles possuindo status de elite dentro da Wehrmacht. Contra as unidades inimigas convencionalmente equipadas, eles sofriam com a falta de equipamentos pesados. Keiner mehr suchen ins Heimat.